Alô, amigos do canal Olho do Vasco, Maurício Ribeiro. Olha, eu vou fugir um pouco do perfil do canal. O perfil do canal aqui é só fazer um pré-jogo e um pós-jogo a cada rodada que o Vasco disputa no Campeonato Brasileiro, Série B 2022, com o objetivo de retornar à Série A. Só que tivemos um fato importante ontem, que eu acho que é legal a gente gravar um vídeo e passar para vocês que nos acompanham e dar minha opinião sobre essa questão. O Vasco vem de várias rodadas com problemas, há 6 rodadas que não consegue ganhar, o ambiente, o interino, e o time não dá liga e não funciona. Quando o Zé Ricardo saiu, já havia se pedido uma contratação de um treinador. E assim foi se empurrando com a barriga, o Emílio Faro fez 2 bons jogos e vai esperando, vai segurando, está sem grana, contrata, não contrata, ou seja, perdemos o barco. E aí foi aquilo que foi acontecendo, que a gente viu, o Vasco perdeu a gordura, e depois veio o Maurício Souza, aquele show dos horrores e a coisa desandou. E aí vem o Faro de novo e não deu liga com ele, de novo. O jogador fica o Faro, e aí o negócio também não estava bom e etc. E aí aquele clamor, depois da vitória do Brusque sobre o Vasco, aquele clamor definitivo nos últimos 10 jogos que faltam, para a contratação de um treinador. Muito se falou da Helma, perdemos o passo do Guto Ferreira, perdemos o Renato Gaúcho, fala-se Thiago Nunes, muita fala de Sampaio, ou seja, muita cavada, muita coisa e nada oficial. E aí, por fim, foi contratado o Jorginho e deu a sua coletiva há quase 24 horas atrás, junto com o Paulo Brax, que é o motivo desse vídeo. O que eu entendo sobre isso? Eu entendo que o time do Vasco, e eu já vinha dizendo isso lá atrás, o jogador precisa de um cara de campo, precisa de um cara boleiro. Aí a gente vai dizer a exceção do Parreira, que não foi boleiro, mas tinha uma máquina na mão, e aí as coisas ficavam fáceis, que os jogadores resolviam em campo. Mas o jogador precisa de um boleiro. Quando o Poste fez xixi no cachorro, que foi contratado primeiro o Zé Ricardo antes do gerente, e aí depois entrou o que eu acho um erro absurdo, e falei lá atrás, o Carlos Brasil, que não tinha experiência nenhuma no profissional, só na base, e aí prova o desastre que foi, na minha opinião, jogadores contratados, a forma de ele, uma penca de coisa que para mim que não funcionou, e aí está o resultado. E eu vinha dizendo, naquela altura, por que não se colocou o Ricardo Rocha, que estava livre no mercado, por que podia ter se tentado o Ricardo Gomes, um boleiro, um cara vitorioso, com experiência para quê? Para fazer a interface entre a direção e o vestiário. Porque o jogador, quando olha para o lado, não adiantava ele olhar para o antigo diretor, não adianta ele olhar para o antigo gerente, o Brasil, e olhar para o cara para quê? Qual a experiência que o cara tem? É ter respeito, sim, mas o cara não entende, não foi boleiro, não joga bola, não sabe qual é o papo de jogador, que às vezes você não precisa falar, veja, ó, no olhar o cara já sabe o que significa. E aí eu acho que com uma grande demora, com o que a gente tinha disponível, e a forma interessante com que eles colocou, o Vasco, desta vez, e aí eu não vou discutir se é o melhor nome ou não, claro que a gente tem N nomes para falar, mas o Vasco trouxe um jogador, um ex-jogador, vitorioso campeão do mundo, campeão pelo Vasco em Mercosul, em Brasileiro, campeão carioca, um jogador que jogou na Alemanha, jogou, se não me engano, no Japão, um cara experiente, um cara especialista numa posição que a gente reclama há 300 anos, que é a lateral direita no Vasco, um jogador que sabe mudar, um treinador que sabe mudar esquema tático, 4-4-2, 4-2-3-1, e ele explicou muito bem na sua coletiva ontem o que ele entende do time do Vasco, que falou, é claro que é bonito, fala o que a gente vê, que a gente está vendo, está reclamando, mas eu tenho certeza que ele também sabe, fala o que todo mundo está percebendo, que o time do Vasco defensivamente está um horror, perdeu a liga, que tem, como eu falei no outro vídeo, um latifúndio entre a primeira e a segunda linha, que os nossos laterais não funcionam, que não adianta você botar um jogo para um meio espetado, um Fábio Gomes da vida, ou quem quer que seja ali, podia botar o Lewandowski, que ontem arrebentou, meteu 3 golaços na vitória do Barcelona, se eu não me engano, meteu 5 ontem, o Dembélé jogou, que foi um absurdo. Aí a gente vê esses jogos ontem da Champions League, você vê como é que o jogo rola, como é que o cara faz o simples, a bola rola bonita. É toda hora joga apoiado, o lateral mete no meio, o meio vai ao fundo, o fundo cruza, o meio chega, a segunda, a terceira linha chega, aí você vai dizer, pô, mas você tá falando de qualidade.
Qualidade é para você aperfeiçoar a jogada, inventar, criar, fazer algo diferente que o craque faz, o bom jogador faz. O jogador mais ou menos, café com leite, que é o que a gente mais tem no Brasil, é o simples, filho, a tua posição tá essa. Se você chegar ao fundo, tá aqui o esquema tático, faz um corredor, faz um facão, o meia tem que subir para encostar em você, fazer um triângulo para você chegar no fundo e cruzar. Lateral, um meia, ele avança o extremo, o que ele faz? Puxa por dentro, abre o corredor, dá espaço para o lateral, faz um triângulo, uma jogada apoiada para chegar no fundo e cruzar para fazer uma jogada simples. E o Jorginho falou isso e muito mais. Explicou que o Vasco tem que arrumar, ele já está arrumando. Estava preocupado, eu acho que se não me engano até hoje, arrumar o Vasco defensivamente, montar a estrutura, organizar as laterais e disse realmente o que a gente está vendo, que o Vasco está um horror da segunda linha para trás. Que o Yuri, o Pitbull, que ele citou, sozinho não faz nada. Por um bom entendedor, minha palavra basta. Não adianta que o Andrei sozinho não vai fazer nada. O Marlon Gomes sozinho não faz nada. E ainda disse que a gente vai se surpreender com o Peck, com o Figueiredo, com o Matheus Ribeiro e com o Edmar e coisas da vida. Acho que a gente não vai se surpreender. A gente vai ver os caras evoluírem para fazer o café com leite que hoje eles não fazem. Não fazem porque não tinha esquema de jogo. Era tudo uma bagunça. Quando você não viu do último jogo, o Faro fez o Figueiredo terminar quase que lateral direito, que ele estava na lateral direita, eu falei, tá tudo errado. Ou eu não entendo nada de futebol, ou a torcida não entende nada de futebol, ou tá um verdadeiro desastre, tá parecendo um náufrago no filme, o interino do Vasco estava sentindo um náufrago, perdido numa ilha deserta. Então a apresentação do Jorginho, gostei muito. Achei muito interessante o que ele falou. É um boleiro, um cara vencedor, um cara treinador, foi longe com o Atlético. Saiu no finalzinho questionando-se erro de VAR, de arbitragem. Teve uma passagem vitoriosa do Vasco, 15-16 em 18, mais ou menos. Conseguiu aquela série invicta de 34 jogos. É um cara de grupo. Um cara que conhece vários jogadores do elenco, teve com a Conceição, o Nenê, conhece vários ali dentro, o que facilita, entende de futebol, entende de bola. Fala a linguagem do jogador, conhece o clube, isso é fundamental. Então esse momento nosso agora não é reclamar que eu queria ABC, é apoiar o Jorginho, apoiar os jogadores nos 10 jogos que faltam. Que é isso que a gente precisa. Ele vai arrumar a casa, vai fazer milagre, não vai, mas vai levar o Vasco para cima, não tenho dúvida disso. Porque sabe montar um time, sabe montar um esquema, gosta de jogar no 4-4-2, 4-2-3-1 e tem uma leitura perfeita. Não adianta a gente atacar se a gente não tiver uma recomposição rápida. E ele falou sobre isso. O time tem que aprender a recomposição. E o que a gente vem dizendo lá atrás? Não espere do Nenê e do Alex Teixeira voltar que nem um doido, porque não tem mais idade para isso. Os dois juntos têm 73 anos. O que ele falou? Se eles não têm condições de ter essa reposição, alguém tem que cobrir e a segunda linha tem que cobrir. A gente está falando sobre isso. Tem que cobrir. Olha, vocês se virem aí que aqui atrás a gente se vira. Eu venho dizendo isso. O futebol, para mim, para no meio de campo e a terceira linha lá atrás tem que se virar. E ele disse outra coisa. Antes que o chororô comece, Nenê, Alex Teixeira, se precisar, ele tira a hora que ele quiser. E já falou, inclusive, com relação ao próximo jogo, que pode ser que tire o Nenê. E a mesma coisa para o Alex Teixeira. Então a gente agora tem que apoiar. São 10 jogos para arrebentar, os jogos em casa. Ele falou, o Vasco tem que ganhar e pontuar fora. Acabar com essa bagaça de 6 jogos sem conseguir ganhar é uma coisa de São Januário e fora de São Januário é outra. Então o Vasco precisa pontuar, o Vasco precisa entender a diferença que é pontuar em casa e a diferença que é pontuar fora de casa. E nesse modelo, da forma com que está acontecendo a Série B, que é um desastre, os times para baixo. Ontem tivemos 2 jogos importantes, olha só que ponto, hein? O Operário ganhou, isso foi bom a Ponte Preta ganhou, foi ótimo do Vasco, ou se não me engano do Sport. O Sampaio Corrêa também ganhou, não foi tão bom, mas foi menos pior. E a gente vai para o jogo contra o Grêmio. Um empate já é muito bom, não pode perder. O empate é muito bom, não pode perder, porque a gente vai jogar contra o Náutico e tem a obrigação de ganhar e vai ganhar. Então, motivação, estímulo extra, informações diferentes, modelo de jogo diferente, esquema tático diferente, sabe mudar o estilo de jogo, conhece alguns jogadores, conhece o futebol, é boleiro, fala a linguagem do jogador, o jogador confia nele, é o que a gente estava falando lá atrás.
Tinha que trazer um cara do meio para o jogador olhar para o lado e saber com quem ele está falando, porque olha, pô, o cara foi campeão do mundo, o cara foi campeão pelo Vasco, fora foi treinador do Vasco, o cara ficou 34 jogos sem perder pelo Vasco, o cara conhece o Vasco, porra, o que mais o jogador quer? Né? Tá aí a SAF. Já disse, também vou entrar na questão do Paulo Brax. Então, a parte do futebol cabe a gente apoiar, como a gente vai fazendo, há 300 milhões de anos. Então, que a torcida continue dando seu show, que a torcida continue apoiando e vamos acreditar que o Jorginho vai conseguir, tenho certeza, mudar em menos do que os 10 jogos. Eu arrisco a dizer que eu já falei, com 58 pontos, do jeito que isso está para baixo acontecendo, com 58 pontos sobe. 60 já mais no conforto, mas para mim, entre 58 e 60 vai subir. E o Vasco tem 45, vamos ver o que acontece com o jogo contra o Grêmio. E gostei também, muita gente vai falar, mas no Inter ele falou isso e etc, é diferente. Virou SAF, Paulo Brax falou uma coisa que eu acho importante, porque se você faz de um jeito, reclama, se faz de outro, reclama. Disse, Andrei, teve proposta no Newcastle, não teve nada. 35 milhões de euros, não vende esse ano. E não adianta a gente ficar de chororô. O clube é assim, o clube vive de formar, vender jogador. Sabe qual é a diferença? São duas. Dinheiro é estranho, a gente fala sobre isso, mas é uma coisa boa que a gente tem que se acostumar. Dinheiro não é mais problema para o Vasco. Ponto 1. Segundo, jogador vai sair se for bom para o clube. Se não for bom para o clube, acabou. Ou vocês acham que se a SAF não tivesse entrado, ia ter proposta? Iam propor 5 bilhões, se renovasse com o Vasco, Andrei. Porque os empresários, segundo informações, estavam muito reticentes pela pindaíba financeira que o Vasco estava. E aí o que ia acontecer? Não renova com o Andrei não, ou sai de graça. Ou então, vai aceitar 3 ou 5 milhões, 2 Marioli e uma banana, e vai vender o Andrei. Vocês têm dúvida que ia acontecer isso? Tem dúvida que isso ia acontecer? Agora é diferente. Já disse o Paulo Brax, tem que ser assim. Tem que ser um negócio. É um negócio. Vai ter que ser bom pro Vasco. Se não for bom pro Vasco, a fila anda, vem outro atrás. Acabou esse negócio de chegar com uma tartaruga, uma Marioli, um pirulito, casa na mesa, põe ali, que a banca aceita, leva e a gente tira o jogador que a gente levou anos formando. Acabou essa novela. Quem comeu, comeu, amigo. Agora, senta e chora que o choro é livre. Agora o Vasco vai começar... agora não. Vai demorar, vai. Mas o Vasco vai começar a subir a prateleira para voltar aonde ele nunca tinha que ter saído. Primeiro ponto, foco, como ele falou, Paulo Brax falou e falou bem, foco completo e absoluto na Série B. Completo e absoluto. A Série A, é claro que vai mudar, vai contratar jogador, se o Jorginho fica ou não, a gente não sabe, que vai ter injeção de dinheiro, que vai botar um time competitivo, é claro que isso vai funcionar, porque a SAF é uma empresa e está ali para gerar negócio, tem investimento. Então vocês acham que eles vão querer deixar um time ruim para cair de novo e depreciar o negócio? Ninguém faz um negócio desse. Agora, cautela. Esquece 2023, foco em 2022. Se vai jogar Peck, se vai jogar Figueiredo, se vai jogar o Fábio Gomes, é o Marlon, é o André, a gente tem uma ideia se é Matheus Ribeiro, se é Edmar, tá cheio de técnico. Mas o nosso foco é apoiar, é acreditar no Jorginho, é ter certeza que ele vai arrumar a casa. Eu tenho certeza absoluta que ele vai arrumar esse time do Vasco. E antes das 10 rodadas, volto a dizer, com 58, eu tenho certeza que o Vasco já pode classificar. Tá bom, amigos? Olha, se inscreva aí, canal Olho no Vasco, Maurício Ribeiro, sininho de notificação, compartilhe geral, dá um like se vocês gostarem, ajuda a gente a dar uma crescida no canal. Um vídeo diferente do nosso padrão, que é só um pré e pós-jogo, mas foi importante a apresentação ontem, achei um fato diferente, legal a gente colocar aqui no canal. Vamos apoiar, firme, o Vasco vai subir, o Vasco em 2023 vai ser diferente, mas o nosso foco agora é apoiar o Jorginho, apoiar os jogadores, confiar neles, que ele vai acertar a casa e a gente vai começar a ter alegria já a partir do jogo contra o Grêmio. Valeu, galera. Saudações vascaínas.